muito interessante saber que a FEA está interessada em discutir administração pública, né? Complementar minhas parceiras. Elas, na verdade, foram minhas professoras de gestão, né? A Leda um pouco no norte ideológico e a Úrsula mais na questão de responsabilidade mesmo, porque ela me colocou assim nos trilhos da gestão. Então eu devo muito a elas. Os erros são todos meus, mas eu organizei um pouco a minha fala, até por um briefing ali que o Matheus tinha me passado, por conta até de uma semana universitária que vocês fizeram. E vocês estavam lá. Então eu falei um pouco de gestão, né? E eu acabei organizando minha fala em relação a isso, e acabei deixando de lado fazer um pouco de propaganda da minha secretaria. Se sobrar tempo, eu faço ao final, vou falar um pouco do que eu tinha planejado fazer para compor aqui o nosso jogral, né, que foi um pouco o planejamento, o orçamento e a gestão, né? Eu queria falar um pouco assim, colocar uma provocação, né, que é o seguinte: assim, será que São Paulo ela detém os instrumentos para resolver os problemas que são colocados no seu espaço urbano, seja inclusive os conflitos distributivos que a Úrsula apontou aqui, ou do próprio planejamento, os desafios do planejamento, né? Eu acho que não. Eu faço uma reflexão que São Paulo, não por culpa dela, por culpa dos seus administradores, pela forma que está organizado o Pacto Federativo, você tem um conjunto de regras e limites administrativos, né, que não condizem com o espaço urbano que São Paulo se configurou. Que espaço é esse, né? Se a gente pegar um pouco assim a cidade de São Paulo, né, o Milton Santos ele tem uns dados no livro dele de urbanização brasileira, até defasados, né, porque ele escreveu esse livro acho que em 85, por aí, mas ele coloca ali uma questão que sempre me chamou muito a atenção. O Brasil ele passou por um processo de urbanização que nenhum outro país no mundo passou. São Paulo foi o epicentro disso, né? Estou falando assim, nenhum outro país passou em tempos sem uma ruptura por uma revolução, em tempos de guerra, né? Não sei agora, com as migrações que estão ocorrendo agora na Europa e tudo mais, mas acho que nem isso perfaz o que ocorreu no Brasil no processo de industrialização a partir da década de 50. Né? Então São Paulo foi o epicentro disso, né? A migração e o processo de industrialização encontraram em São Paulo, né, a sua centralidade. Ela ficou o centro do desenvolvimento industrial, o centro do capital, né? E obviamente o ritmo que isso ocorreu não foi acompanhado por instrumentos de administração pública e territorial. A gente não conseguiu organizar o espaço e os serviços para esse ritmo que a gente notou ao longo da história, né? Isso eu estou falando ocorreu até a década de 90, né? Depois você pega os dados do IBGE, você vai ver que São Paulo, inclusive, chegou a apontar crescimento negativo, ou seja, tem gente indo embora da cidade de São Paulo. Mas, obviamente, o estrago causado por esse processo, com certeza ele gera um passivo que vai perdurar por muitos anos na cidade. Por que eu acho que o arcabouço, as regras colocadas para a gente gerir a cidade, elas não são suficientes? Porque nós estamos falando de uma cidade que é o maior aglomerado urbano do hemisfério sul do planeta. É o 8º maior aglomerado urbano do mundo, né? E a gente gere São Paulo como se fosse mais um município. E não é verdade, não é mais um município, né? Ele tem problemas para gerir questões que são maiores do que os limites do município e menores do que os limites do município, né? Eu vou começar pelas maiores, né? Que aí a gente já joga uma discussão que é a questão da metropolização e da gestão metropolitana na cidade. São Paulo hoje, por exemplo, ela tenta, né, de alguma forma, se beneficiar de um conjunto de políticas públicas e regramentos que gerem todo o espaço urbano no Brasil. Por exemplo, o SUS ou a própria educação, ela tem regras de distribuição de recursos, de pagamento, transferências de recursos, para a gente fazer frente aos desafios colocados nessas áreas, mas que não levam em consideração esse aspecto de você ser o centro de um serviço hoje de saúde, por exemplo, que é um dos maiores da América Latina, né? O Brasil migra para São Paulo para ser atendido no nosso sistema de saúde, público e privado,
né? Aqui está os melhores protocolos hoje de procedimentos de alta complexidade, estão aqui, os melhores médicos, os centros educacionais e tudo mais. Obviamente, custear a parte pública disso, ela não cabe nessa equação colocada por essas regras. Por mais que ela privilegie e diga, olha, para São Paulo, para cidades maiores que X habitantes, nós vamos ter um valor maior, mas ele não resolve essas questões, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, que nós estamos vivendo agora sobre as águas, a gestão das águas na cidade de São Paulo. Eu, por exemplo, como secretário de Infraestrutura Urbana, o que está sobre a minha gestão lá? Cuidar do excesso de água na cidade de São Paulo. Eu cuido do investimento para dar conta das enchentes na cidade de São Paulo. Enquanto boa parte da cidade morre de sede, ou não tem, exagero, mas tem problema de escassez de água. A empresa que faz isso é uma empresa estadual. Por mais que nós tenhamos participação em relação ao conselhos e tudo mais, e tentamos um pouco discutir a forma que vai se dar esse investimento, é uma empresa inclusive que tem ação em bolsa, ela presta esclarecimentos para investidores, inclusive internacionais, né? Ela tem uma performance, ela tem regras que gerem o seu negócio, né? Obviamente, o nosso espaço de negociação é sempre menor. Então, por exemplo, se eu poderia, assim, pela lógica, falar, olha a chuva que caiu hoje, os nossos piscinões, obviamente, devem ter enchido, né? O que eu faço com essa água? Eu devolvo para o rio, né? Eu não tenho como gerir que essa água seja tratada, despoluída e vá para os tubos hoje que vão... isso pode vir a acontecer no futuro, sim, mas isso só vai ocorrer porque estamos vivendo um choque nesse momento. Então, em algum momento, nós vamos ter que sentar para discutir isso. Por exemplo, outro exemplo é a mobilidade urbana, né? Nós temos uma empresa que constrói o metrô, né? A Companhia Metropolitana. Apesar do nome metropolitano, praticamente o metrô ele não sai dos limites hoje da capital paulistana. A nossa participação nas decisões do metrô, ela se restringe à nossa participação de ter lá 5% dos votos no Conselho de Administração do metrô, que é mais ou menos o que nós aportamos ao longo da história e é a parte que nos cabe, vamos dizer, no comando acionário da empresa. Estou falando de São Paulo, mas obviamente você tem um conjunto de cidades no entorno que todos os dias vêm para a cidade de São Paulo em busca de trabalho, serviços de saúde, hospitalar, vêm e voltam cotidianamente, nós temos que administrar isso. Não temos os instrumentos para poder planejar a evolução desse transporte de massa na cidade de São Paulo. Inclusive, outro dia, eu brincando com uma jornalista, né, ela criticando a evolução dos nossos investimentos em mobilidade urbana, em corredores, né, e, poxa, mas vocês não falaram que eu ia fazer 150, só fizeram até agora não sei quantos. Eu falei, por que eu tenho que fazer corredor? Por que eu tenho que resolver esse problema do transporte? Eu tenho que resolver esse problema, por quê? Porque o transporte de massa, que é o que estrutura, de fato, a mobilidade urbana da cidade de São Paulo, não está sob a minha gestão. Na verdade, o que eu estou fazendo e que a cidade não debate é que eu estou fazendo algo que é um penduricalho do sistema, para a gente ser bastante claro. Porque, obviamente, nós não vamos resolver o problema da mobilidade urbana da cidade de São Paulo com o transporte sobre rodas. Nós não vamos resolver. Nós estamos tampando o sol com a peneira, nós estamos tentando minorar o problema dessa rede de transporte. É isso que nós estamos fazendo. Então, se a gente pega a evolução do transporte sobre trilhos na cidade de São Paulo, você vai ver que ele cresce, em média, a 2 km por ano, né? Quer dizer, é irrisório para esse ritmo de concentração de população que nós vimos na cidade, que nós acompanhamos na cidade de São Paulo, né? Ou seja, é um outro exemplo dos limites do planejamento que nós temos sobre a égide da cidade de São Paulo ser tratada exclusivamente como um município e ter sob o seu controle os instrumentos que cabem a qualquer município da cidade de São Paulo. Isso estou falando para cima. Um outro exemplo, por exemplo, que nós esteve em voga, por exemplo, a inspeção veicular, né? Uma questão ambiental, né?
como é que a prefeitura se coloca para resolver certas questões ambientais. Obviamente, há um limite disso. Por mais que nós participemos de consórcio, de comissões de bacia e tudo mais, nós fazemos parte, temos assentos, somos ouvidos e tudo mais, por ser o maior município, há um limite da gestão disso. E a inspeção veicular, ela nos mostrou muito isso. Quando nós assumimos a gestão, nós fizemos uma análise, por exemplo, havia perda do recolhimento de IPVA na cidade de São Paulo. Por quê? Dado a restrição de que todos tinham que fazer inspeção veicular, as pessoas saíam da cidade de São Paulo e iam licenciar nos municípios vizinhos. Claramente, essa é uma questão metropolitana. Obviamente, do mesmo jeito que você não faz a revolução num lugar só, você não faz inspeção veicular num lugar só. Ou você faz na região metropolitana como um todo, né? Porque o ar da fronteira, né? ele é o mesmo. E a pessoa pode dizer, São Bernardo está mais próximo do centro de São Paulo do que boa parte da nossa periferia. Por que ele não vai licenciar o carro lá? Por que ele não vai licenciar em Santo André, em qualquer outro lugar? Então, isso claramente denota os limites de como São Paulo pode se administrar. E outra, isso indo para os grandes problemas. Agora, você tem um conjunto de pequenos problemas, né? A cidade de São Paulo, não sei se vocês sabem, tem reserva indígena dentro da cidade de São Paulo. Então, se você for para Parelheiros, Maxilar, você vai se deparar com um conflito que nós temos lá com terras. Não há um conflito, mas há questões que são colocadas em relação a isso. Né? Da mesma forma, nós estamos aqui trabalhando com o maior centro financeiro da América Latina do outro lado. Então, São Paulo ela tem uma diversidade muito grande nos seus territórios. Né? Para você ter uma ideia, hoje, a maior subprefeitura, que é Capela do Socorro, ela é o 32º maior município do Brasil. Ela rivaliza com a capital do Mato Grosso, que é Cuiabá. Né? Então, assim, isso para falar de uma das 32 subprefeituras. A menor subprefeitura, que se não me engano é Perus, tem uns 110 mil, 111 mil habitantes, está entre os 112 maiores municípios do país. Então, São Paulo tem 32 cidades que estão entre o 30º município e o 112º município. Né? É isso, e com os mais diversos problemas. Obviamente, você lidar com o cidadão do centro expandido, pode até ter uma uniformidade, mas mesmo dentro do centro expandido, você tem uma diversidade incrível. A Mesopotâmia, entre os rios Pinheiros e Tietê. A Zona Leste é uma coisa completamente diferente da Zona Sul da cidade de São Paulo, da Zona Norte da cidade de São Paulo, da Zona Oeste da cidade de São Paulo. São problemas muito diversos, né? E você sentado no viaduto do Chá não administra isso, né? O esforço aqui que a Leda rapidamente colocou, ele não se encerrou na questão do planejamento, mas nós conseguimos aprovar a questão da participação dentro do Conselho de Representantes. Hoje nós elegemos representantes nas subprefeituras, depois de uma longuíssima briga, né, que se iniciou com a Justiça. Desde o governo Erundina se discutia isso. Erundina tentou descentralizar a cidade, né? Não conseguiu aprovar a lei de descentralização. Posteriormente, no governo Marta, nós conseguimos aprovar isso, estruturamos as subprefeituras, né? Criamos seus cargos, criamos seus métodos, descentralizamos o orçamento. Nós terminamos a gestão com quase 30% do orçamento sendo executado nas subprefeituras. Não conseguimos criar o Conselho de Representantes, né? Naquele momento, quer dizer, criamos, ele foi votado no final, o primeiro ato da gestão seguinte foi acabar com a questão do Conselho de Representantes. E agora, o prefeito Fernando Haddad conseguiu aprovar a lei, fizemos a primeira eleição, estamos indo para a segunda eleição agora, né? Que é quase uma descentralização da Câmara Municipal, né? Vocês imaginem a resistência política para você praticar um ato como esse de ter representantes populares eleitos em todas as regiões da cidade de São Paulo. 64. É 2%. Você 64 representantes do Conselho. Tá. É mais exatamente. Então, a cidade, por exemplo, e descentralizar é um trabalho complicadíssimo. Muitos ouviram lá aquele dia eu falando, não vou me alongar
tanto, porque você está falando sempre, seja para onde for a gestão, seja para cima na gestão metropolitana, para baixo na descentralização, você está falando em retirar o poder que vige em alguma secretaria, em alguma unidade da federação, no caso, o governo do Estado. O governo do Estado, por exemplo, compartilhar o poder de decisão do transporte metropolitano significa abrir mão de poder, é disso que se trata. Discutir a questão ambiental com a gente, a questão das águas, significa abrir mão de um poder. Da mesma forma que dentro da própria prefeitura, você descentralizar serviços significa tirar poder da mão de um determinado secretário que precisa levar isso para a ponta para ser decidido junto com a população. Por que eu estou falando isso? Porque esse aspecto que a Úrsula colocou, do conflito distributivo, ela colocou uma questão, olha, quem não se liga nessa disputa, obviamente vai perder, né? O Conselho de Representantes, de alguma forma, é uma maneira de você criar canais para que a população se apodere dessas questões, ela dispute isso, crie um conflito salutar para dentro da administração, para que a gente possa resolver os problemas da periferia da cidade, que é, a meu ver, quem perde nesse conflito administrativo numa cidade com as características da nossa, né? Porque a grande crueldade disso é o seguinte, que dentro desse processo de concentração na cidade de São Paulo, dela ser o epicentro desse capitalismo nacional, é o extremo conservadorismo com que a cidade trabalha, né? A cidade não devolve, em termos de inovação social, aquilo que ela absorve em termos de conhecimento que ela tem, em termos de força intelectual que ela tem, ela não devolve isso para ela mesma. Então, eu acho que isso só vira se a periferia romper esse ciclo e conseguir fazer essa disputa orçamentária de forma que a gente distribua esse orçamento de maneira mais equânime e que a gente consiga gerar uma cidade mais igualitária. Eu acho que é o grande desafio de tudo que nós estamos propondo aqui. Esse é a direção aqui, eu creio, quando a Leda diz que nós somos firmes nela, sabemos sempre para onde ela tem que caminhar. É isso, obrigado. Alô? Vamos rodar esse microfone, fazer uma rodada com 4 perguntas. Pedir para o pessoal ser objetivo nas perguntas. Quem tem questões? Então, começar aqui com o Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo. Acho que foi um dos melhores eventos que a gente fez esse ano, sem dúvida. E acho que, só rapidinho, apesar de eu ter pedido para a gente ser breve, como o Roberto citou a semana universitária, a ideia do evento era meio essa mesmo, dar esse trailer, assim, essa primeira amostra do que foi discutido na semana. Acho que foi muito eficiente nesse sentido, assim, que aqui para a FE, por incrível que pareça, discutir administração pública é uma coisa muito rara. A minha pergunta é sobre como vocês três enxergam a participação privada em termos de parceria com a prefeitura, no sentido de como é possível utilizar, contornar os conflitos inerentes aos diversos interesses que estão colocados quando a prefeitura faz alguma participação, seja no projeto do Engabaú, ou nos parques que o Itaú está promovendo, ou algo como os títulos do CEPAX, alguma coisa assim para a construção. Então, como que a gestão da prefeitura tem que organizar aí esse conflito? Boa noite. Eu queria perguntar, pegar esse gap aqui, você falou da descentralização da cidade, mesmo a cidade tendo um processo de descentralização por parte dos conselhos participativos, tem uma pequena contradição na cidade, talvez, eu queria que você comentasse mais sobre ela, que é a falta de poder do próprio subprefeito, que teoricamente é a entidade pública mais próxima da população, e ao mesmo tempo aquilo que o pastor falou, que ele só serve para tapar buraco e cortar árvore. Eu queria que a Helena também falasse um pouco mais sobre essa parte da descentralização,
sobre a desagregação dos indicadores na cidade de São Paulo, que vem sendo um processo bem recente. Não é Patrick, desculpa. Oi, boa noite. No último discurso agora, a gente viu você falar sobre como que São Paulo historicamente contraiu várias responsabilidades proporcionalmente maiores do que sua população. Então, outros municípios, outros estados, no caso do SUS, como você citou, se beneficiam de uma infraestrutura em São Paulo, só que São Paulo, quando compete com outros municípios e outros estados, recebe menos do que presta para outras entidades. Então, parece que está implícito no discurso que é de se pensar que o orçamento, do ponto de vista distributivo, poderia ser maior do que a população, proporcionalmente maior do que a população, dado que, historicamente, por motivos fatídicos ou por excelência, São Paulo contraiu mais responsabilidades e atende mais pessoas do que sua própria população. Só que isso não cria um ciclo vicioso, eu digo de uma maneira explosiva, que se São Paulo tem mais investimento, tem capacidade de investimento maior, ele centraliza mais responsabilidades no futuro, ou seja, em vez de descentralizar, se ela recebe mais recursos, que é talvez a alternativa que eu vejo proposta no seu discurso, se ela recebe mais recursos no futuro, ela centraliza ainda mais e vai precisar de mais recursos proporcionalmente no futuro. Então vira um ciclo explosivo. Felipe. Boa noite. Minha pergunta é para o Roberto Darivi. Eu sou bacharel em Políticas Públicas, pela IACH. E como você falou da questão dos corredores de ônibus, eu acredito que as ciclovias também é pertinente à sua área. Não? Então, eu queria saber sobre essa questão da bipolaridade da sociedade em relação às ciclovias na cidade, que é uma alternativa de transporte, mas você tem uma estrutura melhor na região central e menos organização nas regiões periféricas, né? Então, nesse sentido, como que vocês têm essa questão dessa visibilidade? Bom, essa segunda parte eu vou deixar livre para vocês responderem da forma como vocês quiserem. Se todo mundo quiser responder a tudo, né? Enfim, não sei. Quer começar, professora? Exato. Aquele aí está funcionando. Bom, então, respeitar a ordem aqui de início. Bom, Rodrigo, a sua pergunta é muito interessante e muito importante, né? Quer dizer, a gente sabe das dificuldades dos recursos públicos, né? Dificuldade de todas do orçamento. Essa dificuldade, ela cresce, mesmo que os recursos cresçam em termos reais, mas ela cresce na proporção em que a gente vai criando as gavetinhas, das quais a Augusta falou, que por sua vez também são justificáveis na medida em que representam a efetivação de direitos e de princípios que estão consagrados na nossa Constituição de 88, né? Então é uma coisa com a qual você tem que, o gestor público, o executivo, né? O sujeito que está tomando as decisões tem que saber lidar com isso. Então, bom, será que a gente não pode pegar o limão e fazer uma limonada? Ou seja, a gente sabe, né, que o setor privado tem interesse que todo mundo que é aluno de economia sabe qual é, né? Então, aumentar o lucro, etc, etc. Mas será que, então, por isso ele está completamente fora, impossibilitado de colaborar? Não, acho que você pode ter formas inteligentes, né, de trazer esse recurso, né? Você citou, por exemplo, o CEPAC, né? O CEPAC é uma coisa que foi muito mais controversa do que é hoje, eu diria, né?
Mas digamos assim, é uma forma em que você, sabendo, hoje, por exemplo, a gente tem dois tipos de forma de trazer o recurso privado, né? Qual é a crítica maior do CEPAC? O CEPAC é o seguinte: você vende o potencial construtivo de uma determinada região, né? E pega aquele recurso para fazer obras dentro daquela mesma região, né? Ou seja, é como se o sujeito desse, essa é a crítica à esquerda, vamos dizer assim, né? É como se o sujeito desse dinheiro com uma mão e lá na frente ele toma com a outra, porque ele vai capturar a mais-valia urbana, né? Não é o nome corretamente, não é muito adequado, mas é como ele é usado na literatura. O privado que pagou, né, pelo potencial construtivo maior, porque ele acha que a região vai se desenvolver, o setor público vai fazer investimentos, etc., é o cara que vai se beneficiar, né, justamente desse investimento público e da valorização que esse investimento público vai trazer para aquele espaço. Essa é a crítica, vamos dizer assim. Agora, você pode ter muitos aprimoramentos nessa ideia, como eu acho que já tem hoje, né? Com todos os problemas que tem, mas se você pegar uma operação urbana como a Água Espraiada, por exemplo, né, você tem um recurso enorme aí para construir habitação de interesse social, né, que você não teria se você não tivesse a operação urbana, né? Aí você pode discutir, bom, mas mesmo assim os caras ganham e tal, não, mas aí você demorou muito para fazer a desapropriação do terreno, aí o terreno desvalorizou por causa da operação urbana, então vai sair mais caro. Bom, tem todo o problema de gestão, né? Mas eu acho que, bem ou mal, né, considerando que nós não vamos fazer a revolução amanhã e que os interesses privados vão estar aí por algum tempo, vamos ter que lidar com eles, né? E dadas as limitações do poder público, eu acho que a gente, sabendo usar de uma forma inteligente, né, o dinheiro privado, é uma necessidade. E para uma cidade como São Paulo, carente absolutamente de investimentos, hoje, por exemplo, na prefeitura, o grande recurso que tem para investimento é o recurso que está nas operações urbanas, né? Porque a gente viu que não sobra. O Gabi está aqui para não me deixar falar bobagem, né? Quer dizer, não sobra recurso do orçamento para investimento, né? A não ser duríssimas penas. É muito difícil. Sobra para as áreas que tem as gavetinhas, para saúde e educação, sobra um pouco, né? Um pouco sobra. Agora, não muito, porque também você tem uma série de exigências dentro de cada área. Agora, para as demais áreas, então, nem pensar, né? Não sobra mesmo. Então, você ter uma válvula de escape como operação urbana é uma coisa interessante, né? Agora, claro, você tem que fazer a coisa de uma forma inteligente para que a prevalência para que o interesse privado não prevaleça sobre o interesse público, né? E que a gente consiga ter mais recursos para fazer a cidade melhorar na direção que a gente acha correta, né? Agora, o conflito sempre vai ter, bom, tem várias outras formas, como você falou do CEPAC, eu achei interessante a gente discutir. A questão, que eu não ouvi o nome da pessoa que fez lá, Patrick, né? A questão se existe uma certa contradição entre a criação dos conselhos participativos, né, que são os conselhos de representantes, e o pouco poder que o subprefeito tem, né? Então, isso evidentemente que é uma coisa que precisa evoluir, né? Na realidade, houve, como o Gadi mencionou, né, a gente colocou em pé o projeto da subprefeitura